Os sonetos de Antero revelam um homem torturado, em busca incessante de um ideal, desistindo, recomeçando. Otávio Paz escreveu um dia que a melhor biografia dos poetas são os seus versos. Em que sentido se poderia aplicar esta afirmação à relação entre os versos dos sonetos e a biografia do autor? Bom, é costume dizer-se que é uma espécie de retrato, autorretrato espiritual do mesmo Antero. Não é? Isso é verdade em geral de todos os poetas, propriamente ditos, mas no caso de Antero há uma especificidade, não é? Porque o Antero foi o primeiro português, não é? Mais profundamente dilacerado em relação aos valores, que são os valores da nossa cultura realmente no passado até ele. Não é? Se eu tivesse que pôr um título, que de resto é o título que eu dei à amiga minha, que é a grande especialista do Antero, não é? Seria Antero, o Portugal como tragédia. Não é? Não a tragédia no sentido só político, que também foi, não é? Mas sobretudo cultural. Não é? Porque Antero foi aquele jovem estudante, não é? Que pertenceu a uma geração muito influenciada pelas ideias políticas, sobretudo já de grande perspectiva de revolta da ordem social, da sociedade, que desejou um Portugal outro, inclusive é diferente daquele mesmo que já era outro, depois da nossa Revolução Liberal. São, digamos, em termos de hoje, não é? O meu tão estimado e amado Antero, não é? Era um gauchista. Um gauchista na sua primeira fase, não é? Na fase da rebeldia. Havia uma espécie também de comédia, não é? Que é necessária, de comédia, a comédia que o Baudelaire se fez a si mesmo, não é? Para não falar do Rimbaud, que seria mais selvagem, místico, como dizia o Claudel. Não é? Mas neles não. É de facto alguém que quiseram um Portugal diferente do Portugal que tinha nascido da Revolução de 1820, não é? E da nossa adoção das ideias que eram então as ideias fundamentais da Europa, não é? Que eram as ideias do liberalismo. Quais são as marcas do romantismo que se encontram nos sonetos de Antero? Nós podemos dizer que ele foi sempre romântico, não? Desde o princípio ao fim. Numa primeira fase, romântico no sentido de que sou o seu ideal, não é? O ideal de uma mudança realmente do mundo, não é? Através de uma revolução, de um género novo, não é? Que será a revolução que foi que na Europa, não é? Teve como modelo os motins de 1848. Não é? 1848, hoje não se tem ideia, mas essas datas são as datas que estão ligadas a nomes célebres, Proudhon, e a outros não menos célebres, e que também eles conheceram, que são os primeiros que o conheceram, que era Karl Marx propriamente dito. E, portanto, era uma pequena elite, era, de resto, a entrada em Portugal do socialismo é de marca ibérica em geral. Não é? Estiveram ligados os portugueses, não é? E os consideraram os espanhóis, que estavam um bocadinho naquela altura mais avançados, entre aspas ou sem aspas, não é? em relação a nós, não é? Que vieram aqui a Portugal a conspirar. Não é? Há umas cenas célebres em que se encontravam, exatamente como se fosse uma coisa de hoje, não é? De outros movimentos de ponta, não é? Extremistas, que nós conhecemos. Não é? Mas o que caracteriza o Antero é, de facto, uma espécie de contraste entre a classicidade dos seus versos, não é? E o conteúdo propriamente dito. Se Antero vivesse hoje, agora vamos fazer uma suposição, se Antero vivesse hoje, pensa que teria os mesmos motivos de insatisfação perante o mundo ou teria outros? Gostava que exemplificasse. Sabe, a contestação dele, a visão que foi a dele, a vivência que ele teve do que era a humanidade, do que era a nossa história, etc.,
Mas foi ele que chamou à história humana, não à nossa particular de portugueses, que é das mais suaves possíveis, né, para condizer com a nossa ideologia e a nossa mitologia, mas a da humanidade, e sobretudo a humanidade ocidental. Chamou-lhe à história que é uma Penélope sangrenta, quer dizer, tece e desfaz continuamente a mesma teia, não é? Com a dor dos homens, não é? Penélope sangrenta. Portanto, não tinha uma visão radicalmente, não só poética, não é? Mas radicalmente pessimista do destino humano, não é? Só males são reais, só a dor existe, bens, etc. Havia ali um pessimismo Portanto, antropológico. é um pessimismo jovem. E, ao mesmo tempo, no outro plano, que é o plano, ele é, nisso, muito herdeiro do Camões, na medida em que há nele a grande tradição da nossa relação humana, não é? Com o fenómeno que é o único que importa à humanidade inteira e não há outro, chamado amor. Não é? Na sua perspectiva, quem são ou o que são os cavaleiros andantes da atualidade? Ainda existem? Existem sempre. Olha, acabou de morrer que era um cavaleiro andante barroco, Roberto Eco, era um deles, não é? E há outros, não é? Mesmo no seu género, o último prémio Nobel, não é? Que era muito à francesa, muito delicado, muito... é um outro cavaleiro andante, e nós também temos os nossos cavaleiros andantes aqui. Não neste resisto a momento. perguntar-lhe, o seu professor também é um cavaleiro andante? Eu não Como tinha não? O cavaleiro é interessante porque essa geração teve como mito cultural supremo o Graal. Mas isso é essa, estamos a falar da atualidade nesse sentido. Tanto essa como ele, todos eles serem os novos Galaazes. Não é? Bom, e essa coisa, todos os grandes homens dessa geração cultivaram essa referência mítica, não é? Ou momento extraordinário da Idade Média, não é? Em que uma espécie de cristianismo onírico, não é? Se instala, não é? E que vai servir de material durante séculos até hoje, nunca mais acabou. Não é? A imaginação não só do Ocidente, mas do mundo inteiro. Por que razão deve um jovem de 16 ou 17 anos, que é o público que me está a ouvir, ler sonetos de Antero de Quental no século XXI? Que marca poderá deixar nas suas vidas a leitura dos sonetos de Antero? Eu não sei que marca é que deixará na geração de hoje, mas eu sei que na minha, quando eu tinha essa idade, a leitura dos sonetos foi uma leitura certamente muito importante para mim, porque a poesia, sejam sonetos ou seja que poesia for, é o relacionamento que nós estabelecemos com ela. Não? É o verbo que nós não somos só leitores dos poemas, mas somos lidos pelos poemas. Não é? E se os poemas são aquilo... Repita, que isso é tão bonito que tenho medo que se perca. Nós não somos apenas lidos pelos poemas, não somos só leitores de poemas, mas somos lidos pelos poemas. Não é? E se somos lidos pelos poemas é que o poema existe para nós, isso não como uma coisa que pode ser trocada por outro, não é? É aquele e não outro, não é? Como se diz nos grandes amores, não é? É um só e não outro. Não é? Quando eu penso que na escola, não é? A coisa principal é a leitura, a leitura sempre sem comentário nenhum, uma espécie. Não é? Se essa leitura... Eu poderia estar preparado para essa leitura e para compreender o que se está lendo, já ter essa capacidade, porque quem nos instrui é realmente o poema mesmo, não é? É ele que nos abre, é ele a luz, não é? E não a que nós projetamos sobre ela. Não é? Exatamente. No caso do Antero de Quental, era uma coisa inédita, porque o Antero de Quental está propondo uma visão do mundo absolutamente sinistra, não é? Sinistra, suicidária. Não diz que haja uma relação lógica propriamente entre a temática de fundo, que é uma contestação do mundo na sua ordem ou na sua desordem, mas é males são reais. O problema é ele insinuar, não é? Que a humanidade é perturbada.
Se fosse só ele Exatamente, sozinho, exatamente. Não fazia tanto estrago. Fazia tanto estrago, não. De resto, isto acentuou-se porque toda na primeira fase, como sabem, há uma das grandes interpretações da obra geral de Montero é aquela que foi calcionada pelo grande ensaísta e pensador António Sérgio. Não? Portanto, digamos, um anjo negro e um anjo branco, uma espécie de luta contínua entre estes dois anteros, o antero luminoso, não é? E o antero aspirado pelo que há de mais triste ou terrível, realmente, na condição humana. Não é?